Olá pessoal, Renato Alves com você aqui. Sabe quais são os efeitos do uso excessivo do celular? Será que alguma evidência científica sobre esse assunto? Pode ser que essas dúvidas tenham passado em algum momento aí pela sua cabeça e é por isso que hoje, neste vídeo, você vai descobrir quais são os prejuízos do uso excessivo do celular para o seu cérebro, tudo de acordo com os últimos estudos científicos. Então fica comigo aqui, aproveita e dá o seu like aqui, se inscreva no canal e comenta aí pra mim, quantas horas por dia você passa aí no celular, que eu quero saber, eu vou ler todos os comentários. Ora, nos últimos anos a neurociência coletou dados importantes que chamam a atenção para os danos causados pelo uso excessivo do seu celular. E é verdade que o celular, ele facilita muito a nossa vida em vários aspectos. Por exemplo, fazer chamadas, enviar mensagens, usar o GPS para nos localizar, indicar os caminhos, fazer transações bancárias, dentre outros inúmeros aplicativos. Entretanto, ele deve ser sempre usado com inteligência para não afetar negativamente algumas funções necessárias do nosso cérebro. Por exemplo, a calculadora do celular é uma super aliada para confirmar os resultados de uma conta complexa do seu trabalho ou da sua faculdade. Mas a partir do momento em que você começa a substituir a calculadora pela sua capacidade lógico-matemática, isso se torna um problema. Sabe por quê? O motivo é que quanto mais você usa a calculadora, mais você deixa o seu cérebro de lado e mais lento ele fica com o passar do tempo. E quando você precisar de fato fazer uma conta e você não tiver esse dispositivo eletrônico, você acaba muitas vezes demorando bastante para raciocinar. Parece que seu cérebro está enferrujado e parece que isso não faz diferença, mas é isso que acontece quando você constantemente estimula mais a memória artificial do que a sua memória, o seu cérebro natural. Então, o ideal é você sempre fazer esses cálculos de cabeça e usar o celular apenas para confirmação, que é o uso da calculadora. E esse mesmo processo vai acontecer com muitas outras funções do nosso cérebro. Por exemplo, o processo de memorização. Se você parar para pensar, até poucos anos atrás, você precisava estimular muito a sua memória natural, por exemplo, para encontrar o nome de alguém, um número de telefone, um contato. Hoje, você tem tudo isso aí a um único toque ou a uma chamada, a um comando de voz. Ou seja, nós estamos perdendo a habilidade de guardar números e outros dados na nossa memória natural. Isso pode se tornar um grande problema no futuro. Mas os efeitos do celular vão muito além disso, tá? Porque esse pequeno aparelho também é craque em sequestrar a nossa atenção. Me responda aí nos comentários. Quantas vezes você estava fazendo alguma coisa realmente importante e bastou chegar uma mensagem, uma notificação para você perder completamente o foco e ficar vagando sem rumo aí pelas redes sociais ou pelos aplicativos? Veja bem, as notificações que chegam no celular, elas funcionam como um gatilho neurológico. Guarda isso, tá? O problema é que esse tipo de gatilho, ele não tem hora para disparar, para chegar. E cada vez que chega uma notificação, ou seja, toda vez que chega uma mensagem nova, você recebe uma injeção de hormônios, como por exemplo o cortisol, quando você reconhece que é um conteúdo, uma mensagem que vai te deixar estressado, ou da dopamina, quando você entende que aquele assunto vai lhe causar prazer ou bem-estar. Nesse caso da dopamina, assim como os efeitos das drogas no nosso cérebro, ela vai fazer com que você comece a passar mais tempo no celular para receber mais e mais dessas boas doses de hormônio. Ou seja, antes, passar 15 minutos no celular eram suficientes para você ficar satisfeito. Agora, você precisa de várias horas para conseguir atingir essa sensação. Já parou para pensar? E o negócio é tão maluco que quando você percebe, você já está andando na sua casa de um cômodo para o outro, sempre com o celular na mão. Você não consegue mais viver sem ele. E aí você fica aí checando a cada 5 minutos e aí você acaba perdendo 40% do seu tempo produtivo simplesmente mexendo nesses aplicativos que muitas vezes não acrescentam tanto. Ou seja, é uma verdadeira fuga de si mesmo e das suas atividades. Outra coisa que pode acontecer é você entrar no estado de preguiça mental. Olha, alguns pesquisadores descobriram que pessoas acostumadas com essa enxurrada
de estímulos por conta dos celulares possuem um cérebro mais preguiçoso. Já parou para pensar nisso? E olha, de acordo com os estudos, por conta das notificações e estímulos constantes, os participantes da pesquisa eles não conseguiam memorizar coisas simples, por exemplo, como letrinhas que se repetiam. E para memorizar alguma informação, primeiro esse conteúdo vai para a nossa memória de curto prazo. Só depois que ela chega ali, é feita uma seleção e ela passa para memórias de longo prazo. Acontece que os voluntários desses estudos, eles não conseguiam formar nem as memórias de curto prazo, dado a dificuldade de atenção que eles tinham. E outro dado que também chama muita atenção é que os danos do celular em alguns cérebros que ainda estão se formando é muito sério, ou seja, no cérebro dos nossos filhos, das crianças e adolescentes. Para uma boa formação cerebral, a criança precisa de estímulos do ambiente, a ter contato com a natureza, com outras crianças, porém, quando ela interage muito só com o celular, esse contato ele fica prejudicado e a criança pode sofrer dificuldades, por exemplo, na linguagem e em lidar com as próprias emoções e também em interagir com as outras pessoas. Como dá para imaginar, essas dificuldades serão extremamente prejudiciais conforme ela vai se desenvolvendo, tendo que entrar no mercado de trabalho. Você pode estar se questionando, Renato, o que eu faço para evitar esses efeitos negativos? Olha, na verdade a resposta é bem simples. Você precisa assumir o controle. Para afastar esses danos do seu cérebro, você precisa equilibrar a sua vida com o uso da tecnologia. E uma forma de atingir esse objetivo é você, primeiro, deletar todos os aplicativos que sugam a sua energia e também restringir o uso do celular em momentos em que a sua atenção é crucial, por exemplo, quando você está lendo, quando você está estudando. E para isso, você pode colocar o seu celular em outro cômodo ou simplesmente desligá-lo quando você estiver lendo ou estudando ou pensando, refletindo. Uma outra coisa muito legal que eu faço e que você precisa fazer também é desenvolver outras atividades na tua agenda que não usem tecnologia. Por exemplo, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, visitar um museu, conversar com amigos, rever os seus parentes, seus avós, enfim, socializar com as pessoas. Isso ajuda também a manter nossa cabeça um pouco longe desses equipamentos. Não dá para negar que a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. Eu adoro a forma como ela amplia as nossas possibilidades, como por exemplo, poder estar aqui compartilhando com você esse conhecimento, mas tem que ter equilíbrio. Mas apesar de seus benefícios, é importante saber sempre, como eu disse, equilibrar o uso da tecnologia para não prejudicar o nosso cérebro e não sofrer danos lá na frente. O controle é seu, a decisão é sua. Eu espero que isso faça sentido para você e você sempre faça a melhor escolha. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Já vou pedindo aqui para você deixar um like no seu vídeo se você gostou e se inscrever no nosso canal e deixar aqui a sua mensagem, o seu comentário, que eu prometo que eu vou ler todas elas e vou responder. Abraço! Valeu!